questão é a seguinte, vamos explicar pra vocês do porquê que eu cheguei a isso, até nisso, e eu acho que vocês vão entender. Vocês vão entender realmente quando vocês verem a cara do Renato no vídeo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ó, R$1 milhão em troca do livro, certo? É o seguinte, segura minha mão. Você tá achando que nós tá liso? Não é grana que nós quer. Dinheiro nós trabalha e consegue. Não quero negociar com você. O que você quer? É mais dinheiro? Eu não quero dinheiro. O que você quer então? Vamos fazer o seguinte, conta... O que você quer? Eu não quero falar com você, eu quero falar com ele. Mas o Aruan, ele não sabe negociar igual eu. Eu quero saber do seu barracão. Meu Deus. Que barracão? Barracão, você sabe. Ai, meu pai, tô Eu tremendo. quero esse barracão em troca. Sim, pode ser que estejamos diante do possível fim de um dos grupos mais polêmicos do ano, o Grupo Strikes, criado por Bruno Barreto e Aruan Félix. Mas o que parecia apenas mais um capítulo turbulento nessa história ganhou um novo rumo após a proposta inesperada feita por Renato Garcia. Desde esse momento, tudo mudou. As peças no tabuleiro foram reposicionadas, e até mesmo o verdadeiro propósito do livro, aquele objeto que sempre esteve no centro de tantos mistérios, já não é mais o mesmo. O que antes parecia uma guerra de resistência, um embate pela verdade e pelo poder dentro do grupo, agora se transformou em algo ainda maior. Aruan, que carregava o peso de manter viva a essência dos Strikes, passou a querer além. Seu objetivo mudou, sua visão se ampliou, e, com isso, o futuro do grupo nunca esteve tão incerto. Estaríamos presenciando a queda definitiva dos Strikes, ou o nascimento de algo ainda mais imprevisível? Aruan finalmente quebrou o silêncio e fez uma revelação que ninguém esperava, e ele assumiu ser o misterioso capa preta em alguns momentos. Mas não foi apenas por vaidade ou para criar impacto. Segundo ele, tudo fazia parte de um plano maior, um teste para colocar Bruno Barreto à prova e, ao mesmo tempo, tentar recuperar o livro da Lenda da Árvore. Essa jogada mudou completamente o rumo da história. Afinal, se antes Aruan e Bruno caminhavam lado a lado dentro do mesmo grupo, agora tudo indica que os dois trilharão caminhos opostos. Esse rompimento abre uma brecha perigosa, em Bruno Barreto pode estar disposto a se afastar de vez de Aruan e até buscar novamente espaço ao lado dos Hunters. A grande questão é, será que Renato Garcia aceitaria Bruno de volta? Talvez sim, mas certamente não seria de mãos beijadas. Bruno teria que provar, com ações e não apenas palavras, que merece novamente estar dentro daquele círculo de confiança, sem contar o fato de que ele também e o Tenente Pereira, e de que ter Barreto de volta nos Hunters também possa ser uma jogada de Aruan para ter mais informações sobre Renato Garcia. Mas aqui está o ponto mais intrigante, o objetivo deste vídeo não é apenas falar da rivalidade, das alianças ou das possíveis reviravoltas envolvendo os Hunters. O verdadeiro foco é outro, ainda mais importante. Sempre que Aruan e Bruno eram pressionados sobre a possibilidade de revelar o conteúdo do livro da Lenda da Árvore, a resposta era a mesma, e ainda não é o momento, ou então jogavam para um futuro distante, insinuando que um dia isso aconteceria. Mas nunca, absolutamente nunca, deram uma data concreta. Era como se a revelação fosse uma promessa vazia, uma carta na manga para manter o mistério vivo. Só que agora, tudo mudou. Aruan fez o impensável, e ele cravou uma data. E isso muda o jogo por completo. A questão é, a gente tem a localização. Aruan, vai lá. Aruan, calma, tá muito apressado. Outra coisa que também eu tô pensando, e eu acho que faz muito sentido. Parece que a McLaren veio desse lugar. Ele disse que ele quer, tipo assim, algo em troca do livro. Eu troco o livro, se ele pegar e levar a gente lá no barracão. Falou que ia revelar o livro pra nós e agora vai fazer troca? Se ele não revelar, se ele não trocar, dia 10 de dezembro, o livro tá em live, mano. Sabe, professora, quando tá ensinando os alunos a contar a historinha dos 3 porquinhos? Eu vou reunir vocês assim numa sala, a gente vai estar todo mundo junto. Eu vou abrir a live, uma câmera, eu vou abrir o livro e eu vou meio que contar uma historinha pra vocês. Só não é dos 3 porquinhos. Para mim, isso deixa claro que, na verdade, Bruno e Aruan nunca tiveram a intenção de revelar o que estava dentro do livro. Nunca revelariam. Porque para que a história fosse compreendida em sua totalidade, eles precisariam do conto 2, a peça complementar que daria sentido a todo o enredo. A decisão de Aruan em marcar uma data não é apenas um detalhe. É o sinal de que o seu objetivo mudou, de que algo maior está prestes a acontecer. O que antes era apenas uma promessa distante, agora tem prazo. E isso, inevitavelmente, coloca tudo em uma nova perspectiva. Até onde tudo indica, a grande verdade é que Aruan
nunca teve a real intenção de revelar o livro. No fundo, ele também buscava respostas. Ele também queria entender a lenda, mas sabia que não poderia fazer isso sozinho. Porque, no íntimo, até Aruan reconhecia uma verdade inegável: apenas Renato Garcia teria o direito de revelar o que estava escondido naquele livro. Só ele carregava esse peso, esse privilégio, e, de certa forma, essa maldição. Foi exatamente por isso que Aruan escolheu um caminho tão sombrio. Ele declarou que iria tomar tudo de Renato, e não apenas dele, mas também de todos os seus amigos mais próximos. Porque, ao atacar aqueles que estavam ao redor de Renato, ao fazê-los sofrer, ele acreditava que empurraria Renato contra a parede, que o forçaria, enfim, a abrir o jogo e a contar a verdade sobre a lenda da árvore. Mas a realidade foi cruel. Aruan falhou em sua estratégia. Por mais que tivesse tentado, Renato nunca cedeu, nunca contou o que estava escondido no livro. E, aos poucos, ficou claro que Aruan desistiu do livro, desistiu de Bruno Barreto, e talvez até de si mesmo. Agora, sua motivação parece outra, em estar sempre contra Renato, sempre como um espelho distorcido que quer o conflito. Sua arma, fazer aquilo que o tornou conhecido em suas lives, em revelar os carros secretos, os veículos ocultos, as peças raras que o mestre do YouTube nunca quis mostrar. E é aqui que entra uma parte ainda mais sombria dessa história. Porque, em um dos vídeos, a própria preocupação de Renato Garcia entregou algo. O tom nervoso, o cuidado excessivo, o olhar que evitava certas perguntas. Tudo isso deixa claro que existe algo maior. E é nesse ponto que surge a teoria sobre um galpão secreto. Um lugar que Renato nunca mostrou, nunca sequer mencionou de forma clara, mas que muitos acreditam existir. Pense nisso como um flashback que nos leva para os bastidores. Imagine um grande galpão, discreto, afastado, sem qualquer identificação externa. Lá dentro, veículos que ninguém nunca viu, não apenas os superesportivos que já apareceram nos vídeos, mas carros vindos de outros países, talvez até do Japão, máquinas raras que Renato manteria em sigilo absoluto. Mas a questão é, por que, se a existência desse galpão for real, ele não é apenas um depósito de carros? Há algo mais, algo que Renato prefere manter longe das câmeras. E talvez seja por isso que esse espaço nunca foi revelado. Não é apenas uma questão de privacidade, é uma questão de perigo. Porque, se o que está guardado ali fosse exposto, poderia mudar completamente a forma como vemos essa história. E aqui fica o alerta: talvez não estejamos falando apenas de carros. Talvez o galpão esconda segredos muito maiores. Segredos que se conectam diretamente à lenda, ao livro, e a tudo que Aruan sempre quis arrancar de Renato à força. No fim das contas, há algo que precisa ser dito, e Aruan não deveria seguir por esse caminho contra Renato Garcia. Estar sempre do lado oposto, sempre tentando derrubar, sempre atacando, não é justiça, não é estratégia, não é sequer uma missão, é apenas uma crença que o próprio Aruan alimenta dentro de si. Uma obsessão que ele insiste em enxergar como certo, mas que, no fundo, pode estar destruindo tudo aquilo que um dia ele fez parte. E talvez, nesse cenário, o galpão secreto seja muito mais do que apenas um local misterioso. Ele pode se tornar a moeda de troca, o ponto exato que Renato Garcia terá de colocar em jogo, caso realmente queira recuperar o livro da lenda da árvore. Um livro que, apesar de estar no centro dessa guerra, já parece não ter mais o mesmo valor para Aruan. Porque agora, com a ausência de Bruno Barreto ao seu lado, Aruan pode estar prestes a enfrentar sozinho as consequências de suas escolhas. E é justamente isso que torna essa história tão imprevisível. Porque sem Bruno, sem a força do grupo que um dia existiu, Aruan está isolado. Isolado contra Renato, contra os Hunters e talvez até contra ele mesmo. E o resultado dessa guerra não necessariamente seguirá o roteiro que muitos imaginam. Se no passado já assistimos a série do Container e vimos como tudo se desenrolou, agora o jogo é outro. A história não vai se repetir da mesma forma. O desfecho pode ser completamente diferente, mais duro, mais intenso e, quem sabe, até mais sombrio do que qualquer coisa que já tenhamos visto. O que está em jogo não é apenas o livro, não é apenas o galpão, não é apenas a rivalidade. O que está em jogo agora é o futuro. Um futuro que pode redefinir não apenas a relação entre Aruan e Renato Garcia, mas toda a verdade sobre a lenda da árvore.